Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos ao novo Hoje Falo TV. Portanto, nós tivemos um Hoje Falo TV na semana passada a falar acerca da NWR. Hoje temos, eu diria, um novo Hoje Falo TV, um bocadinho uma continuação da semana passada. No entanto, a temática será diferente, se é que pode ser diferente. Nós vamos falar acerca da FPW. Tudo isto está interligado. Se viram a entrevista da semana passada, a incrível entrevista da semana passada, acho que vai ser das entrevistas, pelo menos, com maior diversidade, mais diversas, aliás, que já foram feitas neste programa, e mesmo no Espaço de Fontes. Foi uma temática bem diversa, e nós hoje voltamos para falar essencialmente acerca da Federação Portuguesa de Wrestling, da FPW. Comigo, David Cougar Batista e Nuno Filipe Silva, Mod. Mais uma vez, obrigado por estarem desse lado e nos trazerem aqui um bocadinho dessa altura do Ressaltuga. Muito obrigado. Vamos a isto. Ok. E vamos então a isto. Pergunto-vos, portanto, nós tínhamos já agora, para quem possa não ter visto a semana passada, ou já não se lembra, nós tínhamos terminado basicamente na transição entre a NWR e a FPW, que teve aí pelo meio a AWL. O que eu vos pergunto é, antes dessa transição, portanto, antes da passagem da AWL para a FPW, existiu aí mais alguma coisa, mais alguma tentativa de se fazer outra coisa, porque haviam fações nessa altura? Cougar, começo por ti. Ok, portanto, no fim do show da NWR, eu e o Pod fomos para a APW, e na altura eu lembro que o convite foi feito a mais pessoas, mas que não havia assim grande vontade. Lembro-me depois, não me lembro quanto tempo depois é que foi, mas houve uma altura que já era, nem sei se havia nome ainda à altura, mas pronto, continuam-se os treinos no Alvaláxia, com o pessoal que era da NWR, mas sem o Ravel. E lembro de o James convidar o Bemer para ir dar um treino. Okay. E parecia um bocado ser aquela... Porque lá está, o problema é que nessa altura, a primeira coisa que quando o Ravel conhecia alguém era mostrar as coisas más que os ETT faziam. Estes gajos são mal, dizem isto, e depois tínhamos o Ultra na net a dar um bocado de força a isso. Então o Sal tinha um bocado essa visão. E o Bemer foi lá, e o pessoal do género, bem, se o Ravel, a gente percebeu que o Ravel então tem estes problemas, se calhar o pessoal estava errado sobre isto. Pá, e para mim isto foi uma daquelas oportunidades perdidas, estás a ver? Eu na altura já tinha treinado com o Bemer, e não tinha problemas com ele, e era, até acho que foi um dos que fiz força para isso acontecer. Pá, qual é que foi o problema disto tudo? Portanto, tens o pessoal que acha que eles são os arrogantes, os que falam mal, e não sei. Pá, chega lá o Bemer. Se um bocado, estás a ver a pose do Bemer. Quem não conhece o Bemer chega lá, tem aquele ar assim meio convencido, né? Pá, então tens um treino inteiro em que a única coisa que ele mete o pessoal a fazer é encher. E só no fim é que mete o pessoal a fazer lock-up e ir tipo a andar para a corda, para a frente e para trás. Só isto. A cena é, de uma maneira, isto faz sentido, que é o que se faz lá fora. Que é tipo, tu tens que pagar as dívidas para receber o conhecimento. E eles usam o encher para moer as ervas daninhas, né? Aqueles gajos que não querem mesmo. O problema é que lá fora tens para aí 5 mil gajos. Sim, tens um campo de recrutamento. Tens um campo de recrutamento muito maior. Sim. Caso tens 50, se calhar é muito. Isto misturado com o que já tinha do passado, chega ali alguém a fazer aquilo, não foi a melhor maneira de atrair pessoal. Não foi bem recebido, é isso? Claro que não. Ainda por cima tinhas gajos que não estavam sequer com uma grande forma física. Estar ali um gajo que eles não gostavam porque ouviam as coisas do Ravel, né? E depois só lhes dá um lock-up. Né?
Eu não Ok, me lembro mas- desse treino. Eu acho que não fui esse treino. Não, eu não me lembro por acaso de lá. Lembro do Aranha. O Aranha Ok. não acabou o treino. Eu não tenho ideia de ter ido a Mas- esse treino. Mas isso, portanto, estás-me a falar nisso no contexto de se tentar fazer outra coisa, é isso? Antes Sim, depois de ou ter seja, isso passado foi tudo, uma, ok. eu acho que isso foi um momento de uma tentativa de aproximação e o modo nesta altura, eles, lá está, eu e o Pod ficámos um bocado afastados porque estávamos na APW, né? Então o Certo. pessoal não nos contava muitas coisas, portanto eu não sei muito bem o que é que, por exemplo, o Lobo de certeza que falou com o Mod sobre isto Ok. e eu não sei qual é que foi, ou seja, se é do género, realmente não dá para fazer nada com estes gajos porque eles são assim, ou qual é que foi, Houve aí o que é que outra eles realmente coisa. pensaram Houve sobre uma isso, estás a ver? altura, houve uma altura, e agora que tocas nesse assunto, recordo-me, houve uma altura em que se falou e ponderou essa ideia, mas que acabou por não ir para a frente porque lá está, egos, ok? Começámos a ter a sensação de que iríamos ser, por exemplo, eu e o Lobo iríamos ser relegados para mid-cards ou openers, ou pronto. Sim. E nós éramos main eventers, Ok. ok? Pronto. Começámos a ficar, tínhamos visões diferentes, ideias diferentes. Eu também, lá está, por causa da faculdade onde estava, também tinha algumas formas e alguns meios de conseguir outro género de patrocínios que a nós nos interessavam, que era para, como se diz lá fora, ser 100% legit, ok? Claro, sim. Na altura ainda se chegou a encetar algumas negociações, não vou chamar de negociações, mas algumas comunicações com a Conversações, Vodafone. sim. Ok. Ok, muito bem. Inclusive já tínhamos o nome para o sítio onde iria ser feito o espetáculo, e onde iríamos estabelecer a escola, essas coisas todas. Portanto, começou-se a criar uma ideia de que teríamos que fazer algo nosso próprio se queríamos pôr o wrestling em Portugal ao nível que nós ansiávamos e que queríamos. Ok, muito bem. Sim, muito bem. Olhem, antes de terminarmos, ou para terminarmos o assunto NWR, National Wrestling Revolution, a tantos anos de distância, e já passaram, e vocês foram dizendo um bocadinho isso à medida da entrevista, mas quando pensam hoje no que foi a NWR, só a altura da NWR, para vocês, pensam como algo que foi positivo, lembram-se com carinho, acham que não, acham que aquilo foi perda de tempo, qual é a perspectiva de cada um sobre a NWR? Começo por ti, Kuga. Pá, para mim é giro, é assim, hoje em dia eu percebo que aquilo era uma grande palhaçada, né, por assim dizer. Okay. Ninguém sabia nada de nada. Ainda hoje em dia, quase pode dizer que ainda estamos ali naquele patamar em que estamos quase a dar um passo para realmente sabermos coisas, mas pronto, mas isto é a minha opinião. Mas lá está, entre a altura e agora então é uma distância do caneco. Mas para mim, tal como eu, por exemplo, eu não fui da FPW, mas eu gosto da FPW um bocado também por causa da mesma coisa da NWR. Para mim, eu sinto que é oportunidades perdidas, potencial perdido, estás a ver? Okay. Por causa destas confusões todas que houve, né? Por exemplo, o modo agora aqui a falar, que é um medo que é legit, mas se formos bem a pensar, se calhar não tem assim tanto impacto ser o main event e não sei o quê. O que ele está a dizer eu tinha medo de agora chegar ali e ser tratado que nem lixo. Sim. Eu percebo o que queres dizer, ok. Que é uma situação... Diz. Continua. É um bocado o medo que se tem, né? Ainda por cima, hoje em dia ando a tentar aqui falar com o pessoal daqui da minha zona de wrestling e apesar do que eu fiz, né? Eu tenho aquela cena, mas quem é que sou eu? Vou falar com estes gajos, mas também não sou não sinto-se um gajo que tem que começar do início, estás a ver? Claro que não, sim, lógico que não. Mas para eles é que eles não me conhecem, portanto é um bocado legit, estás a ver? Claro. Portanto, o que eu penso é oportunidades perdidas,
é realmente não ver ninguém, ter havido ninguém que tipo, não, venham lá ter connosco, a gente vai vos tratar bem, vamos aprender todos uns com os outros, eu sei isto, o que é que tu achas disto, vamos buscar alguém. Para mim é tudo potencial perdido. Ok, Depois, percebo. mais para frente, não sei se a gente fala disso ou não, pá, mas houve mesmo muita gente, até o próprio Ravel, potencial perdido. O Ravel com bom treino, o Ravel mesmo bem ensinado, no microfone se calhar rivalizava com o David Francisco ou com o Tony, porque ele tinha essa vontade, estás a ver? Ok. Mas pronto. Isto é o que eu acho da NWR e da FPW. Ok, muito bem. E tu, Mod? O que é que foi para ti a O NWR? Cougar tocou. Bem, eu vou começar pelo fim, está bem? Daquilo que o Cougar disse. À vontade. Pegando naquilo que o Cougar disse. O Cougar tocou num ponto muito importante, que foi o potencial perdido. Mas quem estava por dentro da FPW, ok, sabe que estávamos a dar os passos para esse tal potencial perdido deixar de ser potencial perdido. Ou seja, aconteceu uma tempestade perfeita, que foi, eu, por motivos profissionais, tive que sair do país, ok? E comecei e desliguei a 100% daquilo que estava a fazer com a FPW. Porque os passos que nós estávamos a dar era para conseguir, e já estavam conversações com alguns dirigentes, alguns cargos médios altos dentro da Vodafone na altura, para nos conseguir um espaço de treino, um espaço para se fazer espetáculos, Claro. um budget, sim, treinos e espetáculos, um budget para se iríamos profissionalizar um bocadinho a coisa, ok? E se eu não tenho saído, se depois, porque quando eu saí, passado uns meses, eu acho que não foi muito tempo depois, a FPW acaba por morrer. E era também a altura que mas se alguém o James ia lá pegado, fora, né? Aprender. Exatamente. Se alguém tem pegado naquilo que eu deixei e feito as coisas como estavam mais ou menos alinhavadas, eu posso dizer que hoje em dia, muito provavelmente, a APW seria segundo lugar da cena nacional do wrestling. Ok. Okay? Muito bem. Mas voltando muito exatamente. mais. Voltando à NWR. A NWR foi aquilo que criou o bichinho em todos nós. Ok? Olho para trás e vejo um bocadinho daquilo que o Gugar disse, que éramos demasiado inexperientes para muito daquilo que fizemos. Valeu-nos muita sorte em nunca ter havido lesões, excepto do outro moço que partiu o braço, mas nunca ter havido lesões graves connosco. Grande parte disso foi porque muitos de nós faziam desportos de combate, ok? E tirando isso, tivemos... foi um bichinho, gostei muito, e é daquelas coisas que, se voltasse atrás, teria feito exatamente da mesma maneira. Espera, deixa-me acabar. Sim. Teria feito exatamente da mesma maneira o início, mas teria procurado um sítio que me desse mais condições de treino. Ok. Uma coisa mais fixa, onde pudessem montar uma academia, onde exatamente. Pudessem... Claro. Exatamente. Porque, Fontes, há uma coisa que se calhar não tens noção, mas, por exemplo, o número de pessoas que aparecia para treinar na NWR, nunca, depois disso, houve alguém que teve tanta gente no treino. Ok, por acaso tenho aqui uma pergunta que tem um bocadinho a ver com isso, e é já a seguir à introdução que eu vou fazer e à vossa resposta, portanto até podemos falar disso a seguir. A verdade é que este então eram os anos pós-boom do wrestling nacional através da SIC Radical, e então ao 14 de novembro de 2006 é fundada a Federação Portuguesa de Wrestling, a FPW,
com sede na Venteira, na Amadora, e esta federação terminaria cerca de um ano depois, fez 3 shows, 2 deles em Alcoitão, 1 em Alcobaça, e o que eu vos pergunto é, vocês viam diferenças, porque estamos a falar de duas promotoras diferentes, quer queiram, quer não. Haviam diferenças entre a NWR, por muito que as pessoas fossem muito idênticas, existiam diferenças palpáveis entre NWR e FPW? Podes começar a dizer isso que eu tinha a dizer, sim. Desculpa lá ter tomado para. Não, eu ia passar para ti. Era o meu bebê. Eu ia passar para ti de qualquer forma. Havia diferenças, sim. Havia diferenças porque, mal ou bem, tínhamos uma estrutura que nos apoiava na FPW, ok? Que estrutura é essa? O que Paulo Magalhães, independentemente ou não de... Era isso que eu ia explicar. Independentemente de nós pagarmos um FII mensal para lá estarmos, deixávamos utilizar todo um ringue que já estava ali a nosso dispor, um ringue no qual nós não precisávamos de fazer a chamada piscina para conseguir lutar. Tínhamos alguma coisa que nós precisássemos, o Paulo cedia. Podíamos utilizar as máquinas de musculação que haviam lá, podíamos utilizar as bolas de... Portanto, tínhamos toda uma estrutura para treino, mesmo para espetáculos, que não tínhamos na NWR. Esclarece-me só uma dúvida, porque houve uma altura, lá está, eu vi, esta parte já vi um bocado de fora, mas eu lembro de ver realmente também uma subida de conhecimento do pessoal, a nível até de fazer os golpes, essas coisas todas. Isso não pode ter sido só por causa do espaço. Não houve uma altura que... O James não foi fazer um treino qualquer em Inglaterra uma vez e depois, na segunda vez, é que ele voltou lá mais tempo? Não me recordo, mas acho que sim. Mas também há aqui outra coisa, que é as pessoas aprendem com os erros, ok? Para além de aprendermos com os erros, há uma figura e que muito pouca gente se deve lembrar. Eu acho que se vocês falarem com o Lobo, ele lembra-se. A pessoa que me apresenta ao Ravel, ok? A tal pessoa que conhecia o Ravel do Mirk, é um wrestling buff daqueles de... como nós somos com o futebol, ou como nós éramos com o futebol, ok? Pronto. Quem era? Eu não sei se tu chegaste a conhecer, David, que era um amigo meu que tem distrofia muscular, que no primeiro espetáculo da NWR nós até, em jeito de brincadeira, dizíamos que ele é que era o booker dos espetáculos. Como é que ele se chamava? Sandro. Tinha algum nick? Não me lembro dos nicks dele no Mirk. Mas, e o Sandro pesquisava muito, ok? E a dada altura chegava ao pé de mim e do Ali Maludá, por exemplo, que éramos os mais próximos, porque nós os três crescemos juntos, e dizia, olha, vejam isto, aprendam isto. E estamos a falar também numa altura onde se dá o boom do Google, ok? Portanto, qualquer coisa que nós quiséssemos já havia no Google. Ok, sim, claro. Pronto. É uma diferença, claro. É uma diferença assustadora. Se não me recordo, acho que o YouTube também estava nos primórdios, ok? Sim, e começámos também a ter vídeos no YouTube, coisas de wrestling, e percebíamos onde é que estavam as diferenças. Nós dávamos ao luxo, e isto é uma coisa que eu me rio muito agora, a dizer, vejam lá, nós com 24 anos, e alguns mais novos, com a mania que éramos melhores que o pessoal da WWE. Nós dávamos ao luxo de ir ver vídeos da WWE para ver onde é que eles faziam os bots. Para corrigir. Ok, pronto. Mas apesar de ter havido e ter existido nessa altura esse incremento na qualidade,
ainda havia muita coisa a aprender. Tanto é Claro. que eu lembro-me de uma lesão estúpida à brava que eu tive a dar um treino onde tirei um ombro do sítio porque estava a ensinar o pessoal a fazer o diving headbutt e quando eu estou a saltar alguém que me pergunta e eu em vez de continuar com o movimento decido em pleno lado olhar para trás, ok? Portanto, olhar para trás tinha que ir buscar o equilíbrio a algum lado. Fechei os braços, caí primeiro com o ombro, tirei o ombro do sítio. Coisas deste género, ok? Sim. Coisas que aquele nível de concentração que era necessário que às vezes não tínhamos. Claro. E que lá está. Mas há uma coisa que é inegável, que é a qualidade do wrestling que nós fazíamos subiu exponencialmente. Ok. E o David ainda no outro dia partilhou uns vídeos que nós tínhamos feito. Os high-flying moves que nós tínhamos. Sim, eu vi alguns. Eu vi alguns, sim, do Alcoitão, sim. Eu vi alguns. Há coisas muito interessantes ali. Sim. E depois há aqui outra coisa, que é esta. Nós tínhamos no nosso roster, nós tínhamos um roster muito diversificado. Nós não tínhamos só heavyweights ou só lightweights. Sim. Nós conseguimos proporcionar espetáculo de todo lado. Sim. E tinha um roster grande. Completamente... Tinha um roster grande também. Tinha um roster grande, exato. ainda assim. Sim. E depois tínhamos uma coisa que para mim era o essencial de tudo, que éramos todos completamente avariados da cabeça. Mas isso é toda a gente do wrestling. Não, mas nós chegámos ali àquele ponto. Um ringue de wrestling, tu consegues fazer coisas que com um ringue de boxe não consegues, ok? Claro. Pronto. Sim. E eu lembro-me perfeitamente de num espetáculo na preparação de um dos espetáculos em Alcoitão, a ideia, e eu agora não me recordo se era no meu combate no meu triple threat, que depois acabou por acontecer em Alcobaça, se era num combate que eu ia fazer com o Lobo. A ideia era eu atirar-me quase da altura de um segundo andar para um ringue de boxe, ok? Por acaso, na altura havia uma palavra que eu acho que define um bocado o que é FPW. Ou o que era, né? Que ainda hoje em dia, acho que ainda notas, se fores ver os vídeos em comparação com coisas ainda hoje em dia, que era uma das críticas que o Lobo, o James, fazia ao WP e à APW. Falta intensidade. Ok. E é um bocado o que a APW para mim era. Ok. E lá está, um bocado com o que o Mal está a dizer, que era um bocado, se calhar, variados da cabeça, mas tu notas que quando vês os movimentos deles... Eu percebo o que queres dizer, sim. Eu percebo o que queres dizer. Eu também, sim. Parece tipo... Para mim é bem importante. Eu uso esta palavra no wrestling, sei que há pessoal que não gosta, estás a ver? Sei que há pessoal que não gosta da palavra, da intensidade. Para mim, a intensidade do wrestling é tudo, quase. Não direi tudo, mas é muito, 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 muito importante. Yeah. E eu vejo que há férias que nem ligam quase à intensidade, ou ligam muito pouco. Sim, e eu percebo o que estás a dizer, sim. Notava-se essa garra, notava-se perfeitamente, até em highlights, até nos highlights que um gajo vê. É verdade, sem dúvida. Olha, Cougar, tu aqui já estavas em definitivo na APW, é isso? Portanto, tu aqui... Não, na parte em que a APW aparece já havia WP. Ok, já havia WP, muito bem. E tu, portanto, fazes a transição para o WP e acabas por não passar pela FPW, é isso? Yep. Ok, muito bem. Olha, a FPW faz 3 shows, como eu tinha referido há bocado, um em Alcobaça, 2 em Alcoitão. E eu estava a referir isso há pouco. Antes de mais, os cargos eu diria que eram relativamente grandes para uma promotora que ainda por cima estava a começar e tinham também uma boa presença feminina. É algo que tu também notas, ainda por cima, numa altura em que à partida não parece haver muitas mulheres, mas vocês tinham bastante presença feminina. Como é que conseguiam chamar tanta gente e sem querer ser machista, naturalmente, mas acho que percebem o contexto,
como é que conseguiam que tantas mulheres fossem levadas para o wrestling? Olha, Peraí, ó, Mod, peraí. Eu tenho um bocado de pena de ti, Fontes, porque Sim. consideraste 3 mulheres muitas mulheres. É Se calhar assim, tens que ver aí algum Não eram problema 3, qualquer. não eram eu acho que 3. tinha aqui uma com 4 Não era. e para um roster de 14 é para um Foi? terço do roster. 4. Sim. Vá, 3 era muito, mas porra, eram 3, vá. Então era Ou um pelo menos terço do 3 roster. Eram 4. Era um terço do roster, eram mulheres. 4. Tenho aqui uma casca num 4, Sim. sim. Dá-me só um segundo que eu É, deixo lá dentro. eu digo, Ok. eram as 3 irmãs, Sim. ou seja, as 2 gêmeas e a Catarina. Sarah E a J. Bloody Bloody Mary. Mary. Sim, Sarah J. Bloody Mary, não é? E a Catarina. Ok, sim. Eu tinha visto um que tinha 4, sim. Ou seja, é quase Não, um não terço mando dessa. Sorry. do roster. Pá, mas mesmo 3, mesmo que A fossem Catarina é a 3. irmã mais velha das gêmeas. Não mando dela ter lutado. Mas pronto, whatever. Eu não estava lá. Ou entrou com alguém, Ela, ou não, estás a ver? ela fazia parte do roster. Isso. Ok? Eu acho que houve ali 2 ou 3 coisas que nós fizemos bem. Ok? Acho não, tenho a certeza. Sendo que a famosa revista onde a gente aparece é já quase no término da NWR. Ok? Que isso dá-nos a nós um hype, porque depois as pessoas começavam a ir atrás e nós tínhamos já começámos a canalizar as pessoas para a AWL na altura. O passa-palavra aqui em Cascais foi essencial, essencial mesmo. Claro. E depois foi o facto de ter-me o cartaz da festa da minha faculdade ajudou. Ok, sim. Acabava por haver ali ligação, claro, isso atrai sempre pessoas. Pronto. Diz. Tivemos muito. Quando nos mudámos para Cascais, perdemos parte do roster, mas fomos buscar mais gente. Ok, sim, percebo. Acabavam a fazer uma reciclagem. Exatamente. Muito bem. Olha, faço uma questão, esta é só para o modo. Eu vou-te ler o card de um dos shows, do show do Alcoitão, de 25 de fevereiro de 2007. Diz-me o que é que isto traz à memória. Lobo versus DD, Velmont versus Hildegard, Andy versus Mod, Sabis versus Feio, Sarah versus Bloody Mary, Push versus Dragão Negro, David versus Ali Maludá e Insanidade versus Gabriel. Tu, se quiseres, Cougar, também podes, eu não sei se conhecias este pessoal todo, ou não, mas que até conhecias, não é? Conheço quase tudo, sim. O que é que isto vos traz à memória, um card destes? Olha, que eu acho, há aí uma coisa, porque eu ainda no outro dia estávamos a falar sobre isso no grupo que temos. Esse Mod versus... tu disseste Mod versus Andy, não foi? DD. Não, acho que era versus Andy, espera aí. Andy. Sim. Andy. O Mod versus Andy acabou por ser um triple threat. Ok. Era o que estavas a falar há bocado. Era o que estavas a dizer há bocado. Ok. Exatamente. Acho que foi assim, acabou por ser... Espera, deixa-me pensar. Posso estar a confundir shows. Não tens aí o card da Alcobaça, para não? Não, tenho lá dentro, porque acaso tinha lá dentro, mas deixei lá dentro. Mas a minha questão até é mais uma perspectiva geral, estás a ver? Tipo, o card, quando tu olhas para um card deste não, um card grande, diz. Eu esse card, o primeiro combate, o main event, supostamente, que era o do título, acho que era um title match, que era o Double D com o... Como é que tu disseste? Era o Lobo. Isso. Era o main event. Foi daqueles combates, usando assim uma gíria mais desportiva, sim, que ficou para os anais da história. O hype do público, a interação que nós tínhamos com o público, era muito, muito interessante mesmo. Eu não posso dizer que
que isso não mexe. Ainda no outro dia estava a dizer no grupo, a ver se desafiava o pessoal todo a fazermos um retain show. Olha, Okay? eu ia lá. Once off. Eu ia lá, tinha um Once OnlyFans, eu off. ia lá. Portanto, mas eu posso dizer que aquele período da FPW, pelo menos para mim, foi aquilo que fez o pessoal que efetivamente gosta de wrestling, foi aquilo que fez o pessoal perceber que era aquilo que gostava e que queria mesmo continuar a fazer, como hobby, como o que quer que fosse. Para mim, na minha perspectiva, se eu não tivesse tido que sair do país por motivos profissionais, eu muito provavelmente, porque estava a pensar nisso muito a sério, teria seguido o mesmo percurso que o Lobo, que o Red Eagle, teria começado a ir lá para fora e teria continuado. Ok, muito bem. É um bocadinho como as escolinhas de futebol. Sim, sim. Okay? Yeah. Vejo como as escolinhas de futebol. Gostas, tens um mínimo de jeito, continua e has de conseguir chegar onde queres. Sim, claro. Concordo contigo. E mesmo que não chegues ao Benfica, vais jogar no Atlético, vais jogar no... Claro, exatamente. Onde seja, Exatamente. Sem dúvida. Exatamente. Olha, e a ti, Kuga, isto traz-te algumas memórias ou não? Sim. Sabes quem é o Black Dragon? Não, por acaso não. Quem era? Então, o Black Dragon foi o pod. Aí eu não sabia. Eu pensava que tu e o pod estavam mesmo fora disto. Aí o Black Dragon era o pod. O pod é aquele gajo que sempre se tentou dar bem com toda a gente. E por se tentar dar bem com toda a gente, era apelidado o espião. Grande pod, coitado. Toda a gente achava que ele estava lá a espiar os outros. E ele na boa, de certeza. Ele foi para lá para ajudar Ok. no show e depois acho que foi preciso alguém, ou faltava alguém, ou alguém faltou, uma coisa assim. Okay. E ele, pá, eu trouxe aqui a minha máscara, meti isso e ajuda o puto. Pronto. Okay. E foi assim que o Black Dragon. Nice. E tu recordas da altura de teres... Eu lembro, uma das coisas que eu mais gostava da FPW era as personagens. Ok, certo. Pá, man. Então há personagens que eu acho, pá, sempre achei de boa piada. Poeta ou fora da lei, é brutal, meu. Poeta fora da lei, está lindo, meu. Que era hipster, ele já na altura usava máscara antes de ser cool. Mas pronto, por exemplo, lembro-me o DD, que era o presidiário. Ele tinha até um macacão de presidiário. Eu nem lembro qual é que era a história, mas acho que ele até tinha um texto que é tipo, ele aos fins de semana podia sair da prisão. Muito bom, tinha precário. Bué da fixe. O lobo era o lobo branco, o James, né? O lobo branco era um descendente do Viriato. Ok. Que era para mim bué da fixe, porque tipo, mesmo Tuga, caralho, do Viriato, foda-se. Sem dúvida. Tinhas o Hildegard, que tinha uma pintura bué da fixe, e era um gajo, pá, tinha a fotografia era bué da louca. Tipo, imagina um monge com um hoodie branco, com uma pintura branca com umas coisas vermelhas. Fixe. Mas era assim sobrenatural. Tinhas o Mod, também tinha a face paint, né? Era tipo o Sting Tuga. Sim, era um bom personagem. O Mod era um bom personagem, sem dúvida, sim. Tinhas o Feio e o Diogo, que era o Velment, que depois tornou-se o Manuel Alberto Jaquim, que eram tipo uma espécie dos Homicide, estás a ver? Aqueles gajos que gostam de hip-hop, rap e que são vendas rafias da Hood, estás a ver? Tinhas o Andy, que era um gajo mascarado, que agora por acaso, lembrar-me, parece uma espécie de Zé de Manteigas, mas como deve ser. Tinha tipo as dreadlocks também. Tinha um ar muito louco. Mas, quem é como... O Rusty Reis. O Aranha? Mas o Aranha não estava na FPW. Pois não estava, já não estava. Neste caso, pelo menos não está, sim. Tinhas o Rusty Reis, que na FPW... Para mim... Diz. O Rusty era a melhor gimmick da FPW. O Rusty era Rusty Rage na NWR e na FPW tornou-se o Sonny Maddox. Que é brutal, man. O gajo entrava tipo com uma bandana e com um guarda-chuva, em que o guarda-chuva só tinha as hastes, não tinha a parte de coisa. O gajo era meio crazy. Já estou a ver. Tão bem, man. Imagina, João, um mix de Eugene com
Jeff Hardy. Ok, sim. O gajo dava-lhe bem no high flying, ok. Eu nem Ok, lembro, yeah, olha, sim. Ok. isto nem está na net. Não, Portanto, não era tanto o high flying. Era... Sim. Não, Em termos de era personagem. Em termos de personagem, ok. E Pá, a grande mas- mix, man. Jeff Hardy com o Eugene. Man, eu nem sei o que é que consigo imaginar, sinceramente. Quando pensas em Jeff Imagina, Hardy e Eugene. Fontes, imagina isto, eu nem sei onde é que isto está, porque olha, eu nem me lembro como é que eu vi isto, pá, mas houve uma vez que está, acho que está com o James, Ok. e o James, eles estão lá fora, e o James está a tentar metê-lo lá dentro. Então quando ele está a metê-lo lá dentro, ele está a rebolar, né? Mas quando está a rebolar a perna bate na corda de cima. Então ele bate na corda de cima e volta para o chão. E o James pega nele outra vez e faz a mesma coisa, e ele outra vez a mesma coisa. Põe. Excelente. Pá, pá, era bué da louco. Falar nisso. Excelente. Yeah. Modo, num dos vídeos em que por acaso aparece o Sony a entrar com o chapéu, está um Sim. gajo a filmar com uma t-shirt da TVI. Isso foi alguma reportagem Sim. que a TVI foi lá fazer? Opa, não me lembro. Eu vi a tua pergunta, mas não me lembro. É capaz. Atenção, há aqui uma coisa que para mim foi um dos pontos altos da FPW e que ninguém está a tocar nisto, Ok. e acho que o João não sabe disto. Diz, pois é isso, diz, Ok. claro. Diz. O famoso spot, não é spot, sketch Ok. do Gato Fedorento sobre o do Gato wrestling Fedorento. Ai, bem, pô, nem digas isso. Sim. é filmado nas Sim. nossas instalações Ai, brutal. e só é idealizado por eles. Ok, Lá está a história da estrutura que eu falei há bocadinho, ok, ok? Porque o Paulo Magalhães certo. conhecia um gajo Sim, da das SIC produções fictícias, ok. e pronto. Ok. E isso deu-lhes a ideia, Ai, ok? lindo, meu. Lindo. Tanto é que eu sinto que eles têm Ok. no Pois que eles têm um belt, vídeo. Ok. É o cinto da FPW. Man, eu não sabia isso, meu. Isso é brutal, meu. Ai, Eu tenho uma os cintos- fotografia com eles. ok, brutal, meu. Esse sketch é, man, só vai ficar para toda a vida. Para toda a vida, meu. Tá. Brutal. Diz, Kuga. Diz, Kuga. Queres dizer alguma coisa? Agora que ele falou disso, depois, na altura é bem difícil em Portugal ter cintos de wrestling. Claro. Sim. Ainda hoje, E por quase. acaso a PW não tinha só um, tinha para aí 3. Ok. Sim. Pronto, que, Nós tínhamos 3. E era do lado do sítio, eram de boxe, né? Eram de boxing e kickboxing, sim. Exato. Era o Não Paulo interessa, Magalhães, como tinha sido campeão do mundo várias vezes, Ok. emprestava-nos os cintos para serem os nossos. Ou seja, lá está aquilo. cintos. Parecia Eram muito legit. melhor do que qualquer coisa da altura. Eram legit, a verdade é essa. Fossem kickboxing ou hotbox, a verdade é que eram legit, de certeza. Exato. Olha, antes deste show que eu agora vos dei o card, a 19 de janeiro em Alcobaça vocês fizeram uma anarquia total. Qual é que acham que correu bem? Eu deste show de Alcobaça já ouvi umas coisas durante estes anos, estes 3 anos pelo wrestling português, ouvi umas coisas, umas boas, outras más, portanto acabo por nem saber bem qual opinião ter. O que é que vocês acharam deste show? Para mim, dos 3 foi o melhor. Ok, muito bem. Ok. Tirando algumas partes aí no meio que pois é isso, sim. É isso que eu também ouvi, sim. É exatamente isso. Sendo que uma delas me envolveu a mim diretamente. Ok, isso não sabia, por acaso eu não me recordava. Ok. Que foi, o combate era um combate de hardcore. Certo. Eu contra o Lobo e contra o Hildegard. Ok. Se não me engano, acho que foi esse. E o que é que aconteceu? Eu estava, lá está, toda a minha gimmick era baseada no Sting, e eu estava a fazer a Sting. Nos combates de hardcore, a tirar cenas por trás das costas para dentro do ringue. A dada altura,
o belo do modo agarra numa tampa de uma lata de tinta. Já tinha ouvido. E a lata de tinta, em vez de ir para trás, vai para cima e cai em cima da cabeça. Já me tinham contado isso, era isso mesmo. E eu demorei para aí, em vez de ter vendido logo, eu fiquei tão incrédulo com aquilo que eu fiquei para aí 5 segundos. Uou, o que é que eu faço? Vendo, não vendo, vendo, não vendo. Claro. Pá, é a experiência também, não é? A experiência que isto é. Tivemos algumas, esse espetáculo teve algumas falhas. Nós estávamos à espera de ter tido muito mais público a pagar também. do que aquilo que tivemos. Sim. Ok? Aí houve um bocadinho de falha de comunicação, os social media ainda não eram aquilo que são hoje. Claro. Mas esse foi fora do sítio onde treinavam, não é? Foi exatamente, Foi algo assim. Esse é o que eu tinha a noção que foi assim para aí o melhor, não é? Mas eu foi. lembro que na altura, mesmo em termos de público, para a altura portuguesa até nem foi mal. Lembras quantas pessoas é que não foram? foi mal. Mas acho que se pensavam lembro. que iam mais. Mas acho que se pensavam que iam mais, só com umas grandes competições, com os bilhetes, eu recordo disso, sim. Exatamente. Eu acho que nós tínhamos mandado fazer 200 ou 300 bilhetes e foram para aí 50 ou 100 pessoas. Foi uma coisa para a assim do género. Para a altura, pontos. Sim. Tinha 100 pessoas em show. Ainda hoje 100 pessoas é um bom público, é um bom número. Até em Portugal, mais de 80, eu já considero um número jeitoso, pelo menos. Não é que saia nós tivemos uma coisa boa na altura. Tivemos uma coisa muito boa. Lá está. Ainda não tínhamos os social media que temos hoje em dia, mas havia um nome que vendia entre os miúdos. Que era a Bloody Mary com aquele uniforme de colegial. Ok? E acho que a Bloody Mary não era má. Sabes que é verdade? E acho que a Bloody Mary não era má. E quando digo não era má em ringue. Acho que não era Sim, uma lutadora. Não. Ok. Isso vendia. O hype da feud que eu tinha com o James também vendia. Havia coisa. Nós já tínhamos ali alguma coisa com conteúdo. Não era um card de hoje vai lutar este com aquele e pronto. Não. Claro. Já havia combates de trás, já havia coisas que vinham havia de trás background. e que se. Claro, já havia background nas coisas. Ok. Claro. Olha, e porquê é que fecham? E porquê é que a Federação Portuguesa de Wrestling chega um ano depois e acaba mesmo por encerrar? Conjunto de fatores, algo que tenha tido mais peso? Lá está, foi aquilo que eu disse há bocadinho. Houve 2 ou 3 pedras fundamentais e centrais dali que saíram. Ok? Eu tive que sair por motivos profissionais. Ok? A partir do momento, a ideia com que eu fiquei, atenção, ok? Eu posso estar a dizer a maior barbaridade de todas, mas a partir do momento em que eu saí, eu acho que o Hugo se sentiu um bocado coxo, ok? Porque ele, lá está, era o único de nós que já tinha alguma experiência a treinar lá fora e eu é que fazia um bocadinho ali com ele o papel de nós. Não mandamos porque somos todos iguais, mas somos nós que tomamos aqui um bocadinho as regras. Liderança, sim. Exatamente. Líderes, e ele sentiu-se um bocadinho... É a ideia que eu tenho. Atenção, posso estar a dizer uma coisa completamente errada, ok? Mas ele sentiu-se um bocadinho desamparado. Começou lá está, foi lá fora, depois começou a treinar, a perceber que aquilo não estava a encarregar como ele queria. Ele no outro dia tocou num ponto muito importante, que foi a grande maioria das pessoas não percebia o porquê de ter de se pagar uma mensalidade ali, ok? E calhava sempre aos mesmos. E não percebiam porquê, porque uns pagavam, outros não, porque o que tinham em retorno da mensalidade, não imagina, se me pedirem 20 euros, se eu tiver um bom treino, eu dou os 20 euros, se não tiver, percebes? Não dou, tinha a ver com isso? Pergunto. Não sei se era, sim, não sei se era só isso, se era também, sabes que eu vou usar aqui uma analogia e que vocês os dois vão perceber, ok? Os pais às vezes têm a tendência de mimar demasiado os filhos, ok? Pronto.
Ok. E eu, na altura, ganhava bem. Uhum. O Hugo também já tinha o ordenado dele. Claro. Pá, e nós às vezes fazíamos ali um bocadinho das vezes. Vinha um e dizia, pá, este mês não posso. Vinha o outro e dizia, este mês não posso. E depois nós chegávamos à frente e pagávamos. Yeah. Já estou a perceber. Estás a perceber? Ok. Pronto. Claro. Na altura em que começou a ser um bocadinho mais, entre aspas, a doer, Uhum. estás a perceber? Pronto. As pessoas começaram a dizer, espera aí, mas eu vou pagar 20 ou 30 ou lá o que era euros por mês para aqui, quando a minha... Porque há aqui um fator muito importante. Tirando eu, o Hugo, o Henrique e eu não sei se havia mais alguém. Não havia muito pessoal a trabalhar. Não era só isso que eu ia dizer. A faixa etária daquele roster era tudo abaixo dos 20 anos. Eram adolescentes, quase, dirias? Ou a sair da adolescência? Mas perto disso, exatamente. sim. Ok. Muito bem. Portanto, estamos a falar de muitas vezes de gente que sobrevivia de uma mesada, percebes? Claro. Pronto. Claro. É assim. Nem toda a gente tinha a capacidade para chegar àquele dia do mês e pagar aquela mensalidade. Claro. A visão que eu tenho... Espera, deixa-me só acabar, Kuga. Acaba tu. E depois dá-se aqui outra coisa que é... Eu venho a descobrir isto quando estou na África do Sul. O Paulo é convidado para ir para o Benfica. Ok? Para os desportos de combate do Benfica. E quando vai para os desportos de combate do Benfica, assina um contrato de exclusividade. Com eles, ok. Pronto, portanto, o ringue, tudo o que ele tinha, deixa de fazer sentido. Ok, muito bem. Isso também é importante, claro. Perdes ali quase o teu apoio, claro. Exatamente. A tua estrutura, basicamente. Claro. O que é que quis dizer, Kuga? E foi isso. Ok. As coisas que eu sei de falar com o James, o que ele conta, e depois porque houve pessoal que depois voltou e foi treinar ao WP. Portanto, foi um bocado essas misturas. Isso tudo que o Mod disse, e acho que foi do género. NWR era tudo pessoal ali a divertir-se, né? FW, eles começaram a tentar ser mais a sério, e se calhar o pessoal já não estava tanto para isso. Né? Se calhar eu quero me divertir, não? Se calhar, mas para fazer as coisas como deve ser, tens que treinar, né? Claro. E para treinar tens de ter ali uma estrutura, e se calhar isso já não é tão divertido, e se calhar já não estás para isso. Né? Sim. Também terá passado. O que o James me conta é que havia muitas vezes era que quem treinava era ele. E o resto estava sentado a beijolas, por exemplo, diz ele. Agora que tu falas nisso, há uma coisa que eu me lembro que aconteceu a dada altura e que foi a partir daí que essa tal mentalidade que tu estás a falar agora de Cougar começou a acontecer. Que foi o quê? Houve uma altura em que nós treinávamos só ao sábado e fazíamos das 9 da manhã à 1. 4 horas de treino. Ok? Já mesmo em Cascais. Até que houve um dia em que eu e o Hugo, aquilo que decidimos foi ok, se isto é para ir para a frente, vamos reestruturar as coisas. E fizemos treinos. Aos dias de semana começámos a implementar dias de treino à semana. Pronto. Eu lembro disso, sim. Mas fizemos uma distinção clara. E eu aí, meia culpa, ok? Aí meia culpa. Nós punhamos a treinar à semana quem não iria, aqueles que não eram considerados os main eventers, aqueles que não eram considerados os essentials do roster, ok? E as pessoas ressentiram-se disso. Claro, man, ok. Fizeram ali uma divisão, ok. Muito bem. Ok? Sim.
Pronto. Percebo. Ainda tentámos, quando eu apercebi do erro, ainda tentei mudar isto um bocadinho, trazendo as gêmeas e a Catarina para vir treinar. O Hugo às vezes também vinha, aos dias de semana, Ok. mas o pessoal percebeu, Claro, ok? claro. Pronto. É sempre tramado, claro. E tu dizes, foi um erro, pá, acontece, erros acontecem Claro. na vida, mas Claro. é sempre tramado, claro. Isso temos que Claro. compreender, é lógico. Ias a dizer mais alguma coisa, Kuga? Pronto, é um bocado isso só, porque, por exemplo, houve as gêmeas chegaram a ir treinar a WP, o Violent PT também, Yeah. houve mais gente também, acho que depois voltou, que eu estava sempre a chateá-los para voltar, porque lá Ok. está, tipo, anda lá. Claro. O PES, E é do o género, PES não. o PES sempre esteve lá, o PES foi dos que foi para lá e Foi. ficou. Pá, mas já está, o pessoal é do género. Pá, ok, eu gosto disto, mas não estou para levar isto tão a sério, não estou para perder os meus fins de semana. Claro. Putting the work, Sim. O que é putting the legit. work é tramado, sim. O putting the work é sempre tramado, não é? E tens que fazer uma escolha, já não podes levar a brincar, tens que fazer uma escolha, ou desistes, Claro. ou continuas a Lembro levar na a sério. altura, por exemplo, houve pessoal, por exemplo, o Diogo voltou mais tarde, mas o Diogo acho que teve mesmo que parar por lesões, e o Feio é a mesma coisa. O Feio daquelas Sim. pessoas que eu sempre fiquei ligado. O Feio, por exemplo, teve que parar de vez porque a coluna dele estava em risco de quebrar. Ok. Acabou por ser aí uma série. De cair no ringue de boxe montes de vezes. Acabou por ser aí uma série de motivos somados, não é? Parece que se formou aí, como dizia há pouco. Sim, foi um bocado do género. O James, ele sofre um bocado disto, o James. Que é, o James é aquela pessoa polarizante. Esteja onde ele estiver, o gajo tem sempre aquele... Sim, tem. A cena de líder, estás a ver? Tem. Só que ele não quer esse papel. Então estava naquele momento na FPW em que ele não quer esse papel, estás a ver? Quer ser só mais um. O pessoal não está para se mexer e ele tipo... Eu não estava cá. Vou eu arrumar as malas e vou eu tentar isto a sério. Pronto. Claro. Foi um bocado uma mistura disso. Claro. Isso é puramente James Matthews, sem dúvida. Isso não há mínima dúvida. Pessoal, eu não sei se vocês repararam, mas vocês deram aqui, pá, uma ótima entrevista, porque nestas coisas às vezes é muito atramado tu conseguires manter uma lógica, estabelecer uma linha temporal. Pá, eu diria que foi perfeito, mesmo. Para quem não conhecia este tema, vocês tiveram aqui 2 episódios a falar muito a sério, perfeitos, conseguiram na perfeição levar isto com lógica, com fluidez. O que eu vos pergunto, porque terminamos realmente com o fim da Federação Portuguesa de Wrestling, com o FPW, o que eu vos pergunto é, ficou aqui a faltar alguma coisa que se devia ter falado e que eu não perguntei, ou que vocês também acabaram por não falar, algo que realmente, pá, falámos de NWR e de FPW e não falámos daquilo, não pode ser. Ficou aqui a faltar alguma coisa dessas, ou não? Ou falámos de tudo, o que pelo menos de essencial deveria ser falado? Pergunto-vos. Acho que se conseguiu cobrir tudo. Capaz de ter faltado, por exemplo, um episódio engraçado da NWR, que foi quando fomos à casa do Red Eagle ver o ringue da primeira vez. E eu lembro-me perfeitamente disto, a gente estar a sair de lá e o Ravel... Epá, isto é horroroso, é uma lembrança horrorosa, mas acho que tem que ser dito. Claro. Foi o Ravel virar-se para mim, para o Hugo, e dizer: será que a gente consegue convencer o puto a vir treinar connosco? Mesmo que ele não lute, a gente mete lá um canto só para termos o ringue. Tipo, tem a bola, bem, Okay. Mas olha que o Red Eagle hoje em dia é um enorme lutador, grandíssimo lutador. Eu sei, no Japão, eu pá, atenção. Eu sei. Ok. Mas sim, mas é claro. Percebes? Claro. Pronto. Isso talvez mais o quê? Sei. Mas isso era mesmo a Ravel, não é? Isso era mesmo. Isso era típico dele, era. Acima de tudo, aquilo que eu acho que serviu foi criaram-se boas memórias, muito boas memórias de tudo o que aconteceu ali. E criou-se ali, solidificaram-se algumas amizades que já existiam ali naquela altura e criou-se ali um grupo bastante engraçado. Ok. Pá, pelo menos para quem não assistiu como eu,
vocês hoje partilharam aqui altas memórias. Portanto, quem não tenha assistido pensou, man, claro que era fixe, percebes? De certeza absoluta que era porreiro. Momentos melhores, momentos piores, logicamente, mas tu não ficas com dúvidas que claro que era porreiro. Podia ter corrido de outra maneira, podia, ok, esquece. Mas os tempos que vocês viveram foram porreiros com certeza, não tenho a mínima dúvida disso, não é? Sem dúvida. E tu, Kuga, alguma coisa para terminares? Olha, histórias há muitas, mas... Então conta lá uma. Assim, já que histórias há muitas, conta lá uma. É assim, FPW para mim, eu era um bocado a persona non grata, né? Ok. Mas porquê? Por causa das cenas anteriores? Por causa da porcaria que havia. Aliás, há uma cena gira que a minha mulher foi a um show da FPW, porque a Kelly e a MK também começaram na FPW, acho eu. Exatamente. Ok, olha, não sabia. Tal como o CEF também, quando o Ravel voltou lá, coisa. O Ravel chegou a fazer um show lá, não foi? Ou um treino, uma coisa assim. Eu acho que ia haver um show e ele depois não entrou porque o show foi cancelado, já foi mesmo no final da FPW. Pronto. Então, mas sei que ela foi ver. E, eu vou lá estar, as novelas na altura eram tão grandes que ela, quando chegou lá, ela já tinha ido ao WP ou uma coisa assim. Havia aquela cena do se o Cougar aparece aqui, isto vai correr muito a mal. Então ela estava o show inteiro a ver aquilo, a querer ver o show na boa e tipo cheia de medo. Deu por algum motivo, sem ela saber, aparecer lá. Bem, eu já filme bem, isto já tinha uma dimensão mesmo, sem dúvida. Na volta nem acontecia nada. Sim, claro. Mas só esse facto já diz muito, estás a ver? Ele ainda aparece aqui e depois há porcaria, estás a ver? Só isso já diz muito, é claro. Mas acho que sim, diz. O que é verdade, e eu orgulho-me disto, orgulho-me, alguns dos grandes nomes do wrestling português atualmente passaram por nós. Sim, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Concordo contigo. Sim. O Red Eagle, por muito pouco tempo que tenha sido, começou connosco. O James começou connosco. O Seth. Lá está, se formos então à NWR, o Malheiro começou connosco. O Pegasus começou connosco. Okay? O Aldo Pegasus, sim, sem dúvida. Concordo contigo, sim. O Cougar também. Pessoal, muito obrigado. Se não há aqui mais nenhuma história que seja mesmo essencial contar, nós terminamos por aqui. Corremos toda a história da NWR e da FPW com o Mod e com o David Cougar Batista. Dois grandíssimos episódios. Quem um dia queira saber acerca disto, tem aqui este documento que fica quase para o futuro. Nós voltamos para a semana, vejam toda a programação do SmartDown e do Wrestling.pt e nós voltamos então para a semana.